Queridos, quantos querem ouvir a palavra do Senhor? Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo 21. Evangelho de João, capítulo 21. Versículo de número 20. Nós vamos ler do versículo 20 a 22. Evangelho de João, capítulo 21. Eu tenho uma breve reflexão. João 21, de 20 a 22. Quem achou, diga amém. Então Pedro, voltando-se, viu que o discípulo e a quem Jesus amava vinha seguindo. E era o mesmo que na ceia havia se reclinado sobre o peito de Jesus, para perguntar: Senhor, quem é o traidor? Ao vê-lo, Pedro perguntou a Jesus: Senhor, e quanto a este? Jesus respondeu: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que você tem com isso? Quanto a você, siga-me. Coloque a sua mão sobre o texto sagrado. Vamos falar com o Senhor. Pai, esta é a tua palavra. Ela é fiel e ela é digna de toda aceitação. Fale conosco. O vaso é de barro, mas o vaso está na mão do olheiro. Fale conosco no nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, nós temos diante dos nossos olhos um texto que nos chama a atenção. Jesus aparece aos seus discípulos depois da ressurreição. Você vai relembrar que quando Jesus aparece depois da ressurreição, ele diz para as mulheres assim: olha, chama os discípulos e chama a Pedro. Isso é bom você frisar bem aqui, pensar bem aqui. Chama os discípulos e chama a Pedro. Por que chama os discípulos e a Pedro? Porque Pedro, antes da crucificação de Jesus, Pedro tinha negado Jesus. Quem lembra disso? Se Jesus chega para as mulheres, penso eu, e fala assim: olha só, chama todos os discípulos, Pedro não ia vir. Como é que Pedro ia falar assim: eu vou encontrar com Jesus, sendo que eu traí Jesus? Jesus falou os discípulos por uma questão de educação. Ele não quer que eu esteja lá, ele não vai querer me ver, porque ele falou que eu ia trair e eu traí. Ele falou que eu ia negar e eu neguei o mestre. Então eu não vou. Só que Jesus fala para as mulheres: ó, chama os discípulos, chama a Pedro. Os discípulos vieram e Pedro também veio. Quando Pedro encontra com Jesus, Pedro chega para Jesus e fala assim: mestre, quem é o traidor? Quem é esse que está vindo junto contigo? Aí o Senhor fala para Pedro: não importa quem é que está comigo, o importa é que você não tem absolutamente nada a ver com isso. E o mais importante, Pedro, que o teu papel é me seguir. Foi bem duro, né, irmãos? Que pancada, irmãos. Já foi o bom dia, pá, na lata, direto. Por quê? Porque você e eu temos que viver o nosso propósito e não a comparação. O que Jesus estava falando para Pedro é o seguinte: Pedro, você não tem que se comparar com ninguém, você tem que me seguir. Você não tem que se comparar com ninguém, você tem que viver o seu propósito. Ei, presta atenção aqui, já vou entregar o recado de Deus aqui hoje. Viva o seu propósito e não a comparação com os outros. Hoje ninguém vai dar glória a Deus, não. Não. Hoje, a doutrina hoje vai ser doutrina. Presta atenção aqui. Viva o propósito e não a comparação. Para de achar que a grama do vizinho é mais verde do que a sua. Hoje você vai sair daqui resolvido, tá, irmão? Hoje a palavra de Deus é o seguinte, ó, hoje nós vamos sair daqui resolvido com a vida que Deus nos deu. Você vai ter que sair daqui resolvido com a unção, com o chamado, com o propósito que Deus te deu. Não, você não pode sair daqui hoje: mas que fulano é abençoado, fulano é isso, fulano é nada, meu irmão. Vai seguir Jesus.
A Bíblia diz olhando firmemente, Hebreus capítulo 12, versículo 2, olhando firmemente para o Senhor Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ei, presta atenção aqui, olhando firmemente para um propósito específico, olhando para Ele. Para de olhar para o lado, para de olhar para os outros, para de olhar para a grama do vizinho, para de comparar a tua casa com a casa dos outros, para de olhar o seu chamado com o chamado dos outros, para de comparar a unção sua com a unção dos outros, para de ficar comparando a tua vida com a vida dos outros. Olhe firmemente para Jesus, siga Ele, viva o seu propósito, mas não viva de comparações. Já podia parar aqui a mensagem. Já dava para dar a bênção apostólica e acabou. Já deu para entender, não deu? Preste bem atenção, irmãos. Pedro, depois de negar Jesus restaura a comunhão com Pedro. Mesmo tendo negado. Presta atenção. Pedro negou Jesus, mas Jesus restaurou a comunhão. E logo depois de restaurar a comunhão, Pedro já começa a se comparar. E João? E o traidor? E não sei o quê. Aí Jesus chega para ele o seguinte, olha só. Quem quiser que eu fique comigo, Pedro, vai ficar. E o que isso tem a ver com você, Pedro? E o que isso importa com você, Pedro? O que importa para você é ser fiel pela tua parte e não pela parte dos outros. Pouco importa para você quem é que está comigo e quem não está, quem é o traidor, quem é não é. O seu papel, Pedro, é me seguir. Para de olhar na igreja quem tem defeito e quem não tem, meu irmão. Para de olhar no teu trabalho quem merece a Deus e quem não merece a Deus. Seja fiel a Deus pela tua parte. Ninguém vai dar glória a Deus hoje, eu já sei. Hoje. Hebreus capítulo 12, versículo 2 diz: corramos com perseverança a carreira que nos é proposta, olhando firmemente para Jesus. Corramos com perseverança a carreira que nos é proposta. Olhando para onde? Olhando para a direita? Olhando para a esquerda? Olhando para trás? Não, olhando firmemente para Jesus. Olhando para a carreira que nos é proposta. Olhando firmemente para Ele. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Enquanto você fica olhando para o lado, Jesus está mandando você olhar para Ele. Enquanto você compara a sua vida com a vida dos outros, o seu propósito fica parado. Vou repetir, enquanto você compara a sua vida com a vida dos outros, a sua vida para. Toda vez que você fica se comparando, você fica parado. Você para de produzir. Você para de avançar, você para de viver as promessas e o propósito de Deus na sua vida. Quem está comigo, diga amém. Mas quando você foca no chamado, o céu continua escrevendo a tua história. Vou repetir, mas quando você foca no seu chamado, o céu continua escrevendo a sua história. Então, meu irmão, olha para o seu chamado. Jesus chega para ele e fala assim: Pedro, quanto a você, Pedro, você vê que para cada pessoa Jesus fala de um jeito. Pedro é mais sanguíneo, é mais estourado. Pedro é mais impulsivo. Então Jesus, pô, em Pedro. Você está se preocupando com o que, Pedro? Que história é essa? O que você tem a ver com o meu propósito, com quem está do meu lado, Pedro? Você não tem nada a ver com isso, Pedro. Seu papel, Pedro, é me seguir. A palavra me seguir no original, no grego, é o seguinte: você vai andar ao meu lado continuamente. Você vai andar no meu lado permanentemente. Ou seja, seguir Jesus não é um final de semana. Ai, Jesus, posso? Vou lá, hein? Seguir Jesus não é um final de semana. Seguir Jesus não é uma conferência. Seguir Jesus não é um seminário. Seguir Jesus é permanentemente. Eu sigo Ele hoje, eu sigo Ele amanhã, eu sigo Ele depois. Eu vou continuar seguindo Ele até o fim da minha vida. Seguir a Ele é continuar. É como se Jesus estivesse seguindo: Pedro, não fique parado naquilo que te aconteceu.
e comece a andar comigo. Presta atenção nisso aqui. Tem muita gente que está parada naquilo que aconteceu no passado. Tem muita gente que está paralisado, aprisionado em uma dor no passado. E Jesus está dizendo, vamos seguir? Você vai ficar parado aí ou vamos avançar? Vamos seguir? Vamos caminhar? O propósito de Deus não é te deixar parado na dor do teu passado. O propósito de Deus é trazer cura nesse passado e seguir. Para de ficar lambendo uma ferida que Jesus já curou. Pare de ficar tirando a casca de uma ferida que Deus já está sarando. Tem alguém comigo aqui? Sabe por que ainda não sarou? Que você fica cutucando a ferida. E Deus falou assim, deixa essa ferida de lado que ela já está cicatrizando. Ah, não. Tem alguém comigo aqui? Diga amém. Alguém vai glorificar o nome do Senhor? Alguém vai exaltar o nome de Israel? Esse lado aqui vai glorificar mais? Não, o lado de lá vai glorificar mais? Pessoal da galeria, glorifica mais o nome do Senhor aí hoje. Ei, hoje é uma noite que Deus vai curar as nossas feridas do passado, para a gente seguir no futuro, no propósito de Deus na nossa vida. Irmão, que história é essa? Que você está no meio de uma discussão e você fala, mas há 10 anos atrás, mas há 20 anos atrás, em 1943, às 15 horas e 12 minutos. Que isso, meu irmão? Você vai ficar aí até onde? Que história é essa? Está na hora de virar essa página. Se nem Jesus está lembrando, por que você está lembrando? Você vai ficar aprisionado no passado que não existe mais. E está deixando de ver um futuro promissor. Está deixando de ver um propósito que Deus sonhou, de uma ferida que Deus já curou. O problema é que a gente é tão acostumado a ficar com a ferida, que mesmo depois que Jesus cura, a gente ficou com o vício daquela dor. A cura já veio, mas você fica com as mesmas manias. Ah, não. Posso ir? Ora, Jesus já curou, Jesus já restaurou, mas aí você fica com as mesmas manias de um comportamento que já não era mais para existir. Fica com as mesmas pensamentos e comportamentos de uma enfermidade que não existe mais. Tem gente que é viciada em doença. Tem gente que é viciada em dor. Tem gente que é viciada em se fazer de vítima. Tem gente que é viciada em ficar com um comportamento autodestrutivo só para chamar atenção, só para querer ter atenção, ter carinho, ter amor, se fazer de coitado. Ei, Jesus não te chamou para isso não. Ah, pastor, mas a igreja é um hospital, mas você está na hora de receber alta. Está na hora de ser curado, está na hora de ser sarado, está na hora de ser bênção, está na hora de você virar enfermeiro, está na hora de você virar médico, está na hora de você ser cura na vida dos outros. A comparação desvia o nosso olhar do propósito. Vou repetir. A comparação desvia o nosso olhar do propósito. Pedro tinha acabado de ser restaurado, mas ele estava olhando para João. Pedro tinha acabado de ser restaurado, mas ele estava querendo saber quem era o traidor. O que isso tem a ver com ele? Às vezes Deus nos restaura e a gente fica preocupado. E o outro? E fulano? Meu irmão, cada um é cada um. Cada um tem a sua história. Quem olha demais para os outros perde a própria direção. Quem olha demais para os outros perde a direção do seu chamado. Perde a sua própria direção. Perde a sua própria identidade. Tem gente que não sabe mais o que é, porque fica olhando a vida dos outros. Tem gente que se comporta igual o artista do Instagram, do influencer, com o artista da novela. Fica preso a isso. A comparação desvia o nosso olhar do propósito. Agora entenda, quando você olha demais para os outros, você perde a sua própria direção. A direção do seu propósito, a direção do seu chamado, a direção daquilo que Deus tem para a sua vida. Quem está comigo, diga amém. Por isso que a Bíblia diz em Hebreus 12:2, olhando firmemente
para o autor e consumador da nossa fé. Eu tenho que olhar para Jesus. Quem vive se comparando perde a alegria de ser quem Deus sonhou para você. O inimigo não precisa te parar, a única coisa que o inimigo quer é te distrair. Tem muita gente que está achando que o diabo quer te parar. Não. O diabo quer você, às vezes, dentro da igreja, mas distraído, desfocado, sem propósito, sem sentido. Você fala que não tem tempo para orar, mas fica 2 horas no TikTok. Como que você não tem tempo para orar? Você fala que não tem tempo para ler a Bíblia, mas consegue ficar 3 horas no Instagram. A gente não tem nada contra redes sociais, eu não tenho nada contra você ir para um cinema, assistir uma série, mas desde que isso não ocupe o lugar da presença de Deus. Desde que isso não ocupe o lugar da presença, da busca, do secreto, da oração. Você pode sair, passeia com a sua família, vai no cinema, passeia. Isso tudo é saudável, você deve fazer isso. Mas aonde está o lugar da sua devoção a Deus? Aonde está o lugar do seu secreto com Deus? Aonde está o seu lugar da sua busca com Deus? Você já reparou que a comparação é a distração que o diabo usa para roubar o seu ritmo espiritual com Deus? Você já reparou que você tem um ritmo com Deus, de repente você perde o fio da meada e já não consegue ter a mesma pegada? Ou seja, a comparação é uma distração que o diabo usa para tirar você do seu ritmo espiritual com Deus. Ah, pastor, mas tem gente que está voando, tem gente que está andando e fulano. Meu irmão, não quero saber se tem gente voando, se tem gente nadando, se tem gente andando. Eu quero saber o seguinte: aonde que você está? Aonde que você está caminhando? Porque cada um tem o seu ritmo. Ei, presta atenção. Cada um tem o seu ritmo. Cada um tem o seu time. Não fica se comparando com a vida espiritual, com a vida do outro, não. Isso serve para todas as áreas da nossa vida. Você olha a sua vida e fala assim: mas pô, fulano está lá na frente, eu estou atrasado. Não, meu irmão, não fique preocupado se quem está lá na frente, se você está aqui atrás. Fique preocupado: Senhor, eu estou no tempo que o Senhor quer. Eu estou no lugar que o Senhor quer. Eu estou no time que o Senhor quer. Barack Obama, ex-presidente dos Estados Unidos, ele encerrou a sua carreira política com 50 e poucos anos de idade. Donald Trump começou a carreira política dele com 70. Percebe? Um encerra com 50 e pouco e o outro começa com 70. Você está entendendo? Não importa se fulano está adiantado e o outro atrasado. Não é isso que está em jogo. Como é que está o seu ritmo com Deus? A sua busca com Deus. Para de se comparar a sua vida com a vida dos outros. O seu chamado é individual. O seu propósito é individual. Mas a nossa missão, ela é coletiva. Vou repetir, o nosso propósito é individual, mas a nossa missão, ela é coletiva. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Essa é a missão de um ou de outro? Ou de todos nós? De todos nós. Mas entenda que os seus propósitos é individual. O que Deus fez na vida de Pedro é diferente do que Deus fez na vida de João. Então entenda que cada um tem o seu chamado. Nós temos dons diferentes. Cada um deu um talento. Deus deu 2 talentos para um talento para outro. Cada um Deus deu um talento. A questão é: você está sendo fiel ao talento que Deus te deu? O céu não compara resultado. O céu reconhece fidelidade. Ei, presta atenção aqui. Quem compara resultado é a gente. O céu não compara resultado. O céu quer saber se tem um coração fiel aqui. Eu geralmente, quando eu estou num treinamento com voluntariados, obreiros, liderança, eu não me preocupo com currículo. Eu me preocupo com fidelidade, com coração, com lealdade. Porque habilidade a gente aprende. Agora caráter só construi com quem quer.
quem busca, com quem se quebranta. Pouco importa se o cara sabe ou não sabe, treina, mostra, ensina, vai aprender. Agora caráter não, vai depender dele. Vai depender de quebrantamento. Vai depender de entrega. Então, para Deus, Deus não está preso às nossas comparações e às nossas habilidades. Ele quer saber servo bom e fiel. Servo bom e fiel. Pergunta, você canta bem? Você prega bem? Você ora bem? Você sabe fazer as coisas? Não estou dizendo que você não tem que fazer as coisas, que você tem que fazer as coisas com aquele. Não, nós temos que fazer tudo com excelência. Mas o fato não adianta você fazer com excelência se o seu coração não é excelente. Não adianta a gente querer fazer as coisas com excelência se o nosso coração não está sendo entregue. Tanto é que o Senhor falou para o profeta Samuel: Samuel, eu não vejo como o homem vê, eu vejo o coração. Então o céu não compara resultado, ele reconhece fidelidade. Quem está comigo, diga amém. Então o céu não está preocupado se você é um homem ou uma mulher de resultado. Por quê? Porque a comparação gera duas coisas: frustração e ingratidão. Todo ingrato vive se comparando com os outros. Todo frustrado, ele vive se comparando com os outros. Quando você mede a sua vida pela vida dos outros, você sempre vai se sentir atrasado. Você sempre acha que a grama do vizinho é mais verde que a sua. Então toda vez que você se compara, você acha que você está atrasado. Mas o tempo de Deus é perfeito. Ele trabalha na hora certa e no tempo certo. Enquanto você compara, Deus está te preparando. A gratidão floresce onde a comparação morre. Toda pessoa grata é uma pessoa que não fica se comparando com ninguém. Eu sou suspeito de falar de gratidão, porque eu escrevi um livro só sobre gratidão. E como é bom a gente ser grato, porque a gratidão faz a gente ter uma coisa chamada contentamento. Contentamento não é a mesma coisa que a acomodação. Contentamento é o seguinte: eu estou feliz com o que Deus fez na minha vida, eu estou satisfeito até aqui, eu vou sonhar mais coisas, eu vou realizar mais coisas, mas eu estou contente. Eu tenho o dom do contentamento, eu sou satisfeito, porque até aqui nos ajudou o Senhor. A comparação faz você gerar inveja no seu coração, mas a gratidão faz você valorizar o processo que você está passando. Ah, pastor, eu não sou invejoso. É sim. É sim. De forma consciente, às vezes até inconsciente, em algum momento você já se pegou querendo uma coisa que não é sua, querendo ter o que você não tem. Não adianta você ser uma coisa que Deus não sonhou para você. Quando Deus levanta Davi para guerrear em favor de Israel contra o gigante Golias, ele até tentou usar a armadura de Saul. Porque na cabeça do povo era o seguinte: olha, para vencer uma guerra tem que ser um cara com postura de guerreiro. E aí Davi sabia o que, gente? Jogar a funda e pastorear a ovelha. E Deus queria um rei, não um rei guerreiro. Deus queria um rei com um coração de pastor. Então Davi sabia duas coisas: apacentar ovelhas e lançar a funda. Nada mais do que isso. Isso é para Deus. Isso aqui é para a gente aprender que Deus não vai usar uma arma que Ele já te entregou. Ele não vai te dar uma arma que Ele ainda não te entregou. Ele vai usar a arma que você já tem. Isso é para provar para a gente que Deus não precisa de armas especiais para vencer guerras. Deus vai usar a simplicidade da nossa vida para vencer grandes guerras. Ele coloca até a armadura de Saul e não deu. A armadura de Saul não deu. Então você vai ter que vencer sem armadura. Por quê? O que Deus tem para Saul é para Saul. A armadura de Saul serve para Saul. A armadura de Saul não serve para Davi. O que Deus tem para você, meu irmão, serve para você. O que Deus tem para Maria, João, José, para Maria, João, José. Então se contente com aquilo que Deus te deu. Você não vê Davi reclamando: ah, mas eu queria uma armadura para mim. Se Saul teve, por que eu não vou ter?
Você não vê Davi preocupado com isso. Você vê Davi falando o seguinte assim: você vem contra mim com espada, você vem contra mim com escudo, você vem contra mim com lança, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Eu não estou preocupado com armadura, eu não estou preocupado com arma, eu já tenho o que eu preciso. O Senhor dos Exércitos está comigo. Quem recebe essa palavra aqui hoje? O que você precisa, você já tem, que é a presença de Deus na sua vida. Quem recebe essa palavra aqui hoje, levante a sua mão e dá um brado de glória a Deus. Quem está entendendo o que o Senhor está falando aqui hoje? Para de querer usar aquilo que Deus não te deu. A túnica de José só servia para José, porque tinha o tamanho de José. Interessante que Pedro não era rival dos discípulos, mas ele se comparou. Presta atenção aqui. Pedro não era rival de João, não era rival de Judas, não era rival de ninguém. Mas mesmo não sendo rival, ele se comparou. A gente não se compara com o outro porque o outro é nosso inimigo. Às vezes a gente se compara até com o nosso amigo. E a gente tem que tomar cuidado com isso. O reino de Deus não é um palco de competição. O reino de Deus é uma construção de cooperação. A gente não está aqui para competir, a gente está aqui para cooperar. O que você não tem, o seu irmão tem. O que você não tem, eu tenho. O que eu não tenho, você tem. Está entendendo? É um corpo, a igreja é um corpo. Cada membro do seu corpo, eles cooperam para a obra de Deus. Quem é o maior da igreja? Não tem maior. A Bíblia diz que o maior é aquele que serve. No reino de Deus, cada um ocupa o seu lugar. Porque teve essa discussão entre os discípulos. Mestre, quem é o maior aqui? Que conversa é essa? Que conversa é essa? Jesus estava dizendo para os discípulos, quem é o maior? Que discussão é essa? Aqui não tem competição. Aqui tem cooperação. Eu me lembro que eu treinei várias equipes onde estava pastoreando para ministrar o encontro com Deus. Várias equipes. Eu tinha 3, 4 equipes diferentes para ministrar encontro com Deus. Chegou um tempo, irmão, que eu só ia para o encontro com Deus para ministrar uma palestra, tomar tererê, ficar de resenha na cozinha e comer churrasco. Porque eles davam conta de tudo. Eu fazia tudo sozinho no início, depois todo mundo fazia tudo. Chegou um tempo que eles conseguiram organizar o retiro melhor do que eu. Com mais honra, com mais excelência. Eu cheguei numa dessas ministrações, me deram vários presentes, no meio do que eles estavam me dando presente. Eu cheguei o seguinte, olha, todo pai fica feliz quando o seu filho vai mais longe do que ele. E eu disse, o seu sucesso me traz alívio. Porque ver quando vocês conseguem realizar algo melhor do que eu ensinei, isso me traz alegria. Porque o reino de Deus é cooperação. Meu sonho é ver você indo mais longe do que eu. Meu sonho é ver minhas ovelhas voando longe, crescendo, prosperando, expandindo, empreendendo, avançando, crescendo, pregando, evangelizando. Mas longe, qual o problema disso? Por quê? Porque o reino de Deus não é competição. O reino de Deus é comparação. Quem vive o propósito não precisa provar nada para ninguém, só cumpre. Então o que eu faço, pastor? Segue. Qual foi a recomendação? Qual foi a recomendação de Jesus para Pedro? Pedro, siga-me. Vamos seguir. Avance. Tem uma mentalidade diferente. Né, Aline? A Aline pregou hoje. Eu tenho a mente de Cristo. Amodezo. Já anda, já fala, já tem dente, tem tudo. A Aline pregando hoje de manhã. Nós temos que ter a mente de Cristo. Já foi para a igreja. Bota a mão na sua cabeça. Aí ela falou assim hoje de manhã. Bota a mão na sua cabeça. Repete comigo. Eu tenho a mente de Cristo. Eu tenho a mente de Cristo. Olha que bonitinho, gente. Até ontem ficava com medo de pregar na igreja. Ai, não, pastor. Ai, não.
Até o dia que eu chamei ela para pregar, ela não queria pregar. O Espírito Santo falou no coração dela, falou assim: nunca mais negue quando você for convidada para pregar. Eu não falei nada disso para ela não, tá, gente? Eu fiz um convite, não fico ameaçando os outros não. Quem ameaçou ela foi o Espírito Santo. Bem feito, viu? Ela que falou aqui numa pregação, não foi, Aline? Ó, eu ia negar, mas o Espírito Santo falou no meu coração: toda vez que você tiver uma oportunidade para pregar a palavra, não negue. Porque o reino de Deus, meu irmão, é cooperação. Viu, Amanda? Não nega mais. Poder durar todo mundo aqui que fica negando. Então entenda o seguinte: nós segue o chamado, não com fidelidade momentânea, fidelidade contínua. Preste bem atenção aqui. A fidelidade que Deus quer de nós não é fidelidade de final de semana. Não é fidelidade momentânea, é uma fidelidade permanente. Meu irmão, doa o que doer, mas paga o preço para andar na presença de Deus. Ore sem vontade de orar, leia a Bíblia sem vontade de ler, venha para a igreja arrastado, mas venha buscar a Deus, mas não abra mão da sua comunhão com Deus, porque vai ter dia que vai ser difícil. Vai ter dia que você vai orar sem vontade de orar. Vai ter dia que você vai ler com a cabeça distraída. Vai ter dia que você não vai estar a fim de ir na igreja. Mas o foco do discípulo não é sucesso. O foco do discípulo é seguir o mestre. Quem segue Jesus de perto não perde o caminho. Quem segue Jesus de perto não erra o caminho. A gente deve se perguntar que muitos de nós ficamos preocupados com o que o outro tem ou deixa de ter, e Jesus está perguntando: e você está me seguindo? Enquanto a gente fica preocupado com o que o outro tem e o que o outro não tem, a pergunta é: você está me seguindo? Ou você fica olhando para o lado? Quando Jesus falou para Pedro sair do barco e andar sobre as águas, quando Pedro olha para o vento, olha para o mar, ele afunda. Jesus está dizendo: Pedro, se você olhar para mim, você não afunda. O problema que está fazendo você afundar é que você olha para o lugar errado. Eu gosto de correr. Esse dia eu estava vendo uma corrida de um cara que estava quase chegando no final. Ele começou a olhar para o lado, começou a olhar para trás. O cara que estava logo perto atravessou ele por causa de uma distração. Porque ele ficou comparando o tempo dele com o tempo dos outros, meu irmão. Vai no seu tempo, vai no seu ritmo, vai no teu propósito, vai na tua chamada. Cada um tem a sua velocidade, cada um tem o seu chamado. Você não tem que ficar preocupado com a unção de ninguém, com o dom de ninguém, com a habilidade de ninguém. Você não tem que preocupar, cada um tem a sua unção, cada um tem a sua habilidade, cada um tem o seu dom. Seja fiel a Deus pela tua parte. Seja fiel a Deus por aquilo que Ele te deu. Uns têm um dom para uma coisa, outros têm dom para outra. Seja feliz. Hoje você vai sair daqui resolvido, meu irmão. Hoje é uma noite da gente sair daqui resolvido com a vida que Deus nos deu, com a unção que Deus nos deu. Se tiver que melhorar, o Espírito Santo vai te mostrar melhor o que precisa melhorar. Corrija aquilo que precisa corrigir, mas saia daqui hoje resolvido com aquilo que Deus tem para a sua vida. Quem está comigo, diga amém. Continue correndo. Cada um tem o seu time, cada um tem o seu ritmo. Mas a comparação pode estar roubando a sua identidade. Tem gente que não sabe mais o que é, de tanto ficar se comparando. Cada hora está de um jeito, cada hora quer uma coisa, cada hora quer fazer alguma coisa. Não sabe nem o que é mais. Tem gente que se compara tanto que não sabe nem o que gosta mais. Não sabe nem o que deve ser feito. Jesus chega para Pedro e fala: Pedro, o que você tem a ver com isso? Pedro, por que você se importa com isso? Pedro precisou ouvir isso. Sabe qual é a minha oração hoje? Que o Espírito Santo fale isso no nosso coração. Por que você está tão importando com isso? Por que você está tão incomodado com isso? Isso não importa. O que importa é se você está seguindo o Mestre. Deus não quer ver você competindo, Deus quer ver você cumprindo. A comparação gera dúvida de identidade.
Aliás, irmãos, vou abrir um parênteses aqui. Geralmente, antes de Deus te abençoar no sonho que você tem, primeiro você vai ter que aplaudir quem tem, mesmo você não tendo. Escute isso aqui. Deus tem grandes sonhos sobre a tua vida, você crê? Você crê que Deus tem grandes projetos sobre você? Você crê que Deus tem coisas grandiosas? Aí Deus não te dá nada. Aí Deus coloca várias pessoas à sua volta sendo próspero, sendo abençoado, e Deus cumprindo promessa. Sabe para quê? Para você aplaudir essas pessoas, para você honrar essas pessoas. Enquanto você não aplaudir, não honrar, você não está credenciado para ter. A gente só está credenciado para ter aquilo que Deus tem na nossa vida quando a gente passa a admirar quem tem, quem consegue, quem realiza. Fora isso, a gente não consegue. É duro isso, mas é verdade. Porque Deus não é um Deus egoísta. Deus não é um Deus de competição. Deus é um Deus de cooperação. Aquilo que você admira, você atrai para a tua vida. Aquilo que você inveja é retirado da tua vida. Aquilo que você respeita, você atrai. Aquilo que você admira, Deus te entrega. Mas aquilo que você inveja, você perde. Não chega. Por isso que às vezes Deus nos testa a aplaudir quem tem, a admirar quem tem, a honrar, a celebrar a conquista. Pastor, mas está dando tudo errado na minha vida. Melhor ainda, porque aí você é testado no teu caráter. A louvar a Deus, outros estão sendo abençoados, outros estão sendo honrados, outros estão sendo prósperos, e você não está sendo. É Deus te ensinando, vai, honra essas pessoas, abraça essas pessoas, tira essa inveja do seu coração, queima essa palha no teu coração, queima isso dentro de você. Seja uma pessoa generosa, seja uma pessoa que celebra, seja uma pessoa que admira, seja uma pessoa que aplauda a outra, seja uma pessoa que seja generosa para com o outro. Porque antes de você crescer nas suas habilidades e talentos, Deus quer que a gente cresça como pessoa. Deus quer que a gente cresça como ser humano. Deus quer que a gente cresça como cristão.